Olá, senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar hoje aqui a nossa aula de geografia do turma do sexto ano da Escola Dinâmica. Meu nome é Júlio César e hoje vamos dar continuação aqui ao nosso capítulo 12, falando sobre a agricultura e o seu desenvolvimento agrícola no mundo, né? Então, o sistema agrícola é um sistema um tanto quanto antigo, né? Que data de aproximadamente 12 mil anos de idade, né? Ou seja, bem antigo mesmo. Desde os primórdios da humanidade ocorre esse desenvolvimento agrícola, né? Diferente das sociedades planetárias desenvolveram de forma separada. As atividades primitivas do ser humano deixaram o nomadismo, né? Deixaram de ser a partir do nomadismo, ou seja, antigamente as pessoas viviam em determinadas áreas e aí quando havia uma escassez do solo, ou seja, dessa produtividade, as pessoas migravam para outras regiões, né, em busca de solos produtivos e promover esse desenvolvimento agrícola com um tempo, né? E aí fazer esse processo cíclico contínuo até que as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né? O que é uma pessoa sedentária, falando especificamente na questão agrícola, né? Os grupos sedentários relacionados à agricultura eram aqueles povos que pararam de migrar para outras regiões para promover esse desenvolvimento agrícola e cultivar em uma determinada área de forma controlada. E aí, consequentemente, eles acabavam promovendo esse desenvolvimento agrícola sem deixar com que o solo se desgastasse, porque começaram a desenvolver novos insumos agrícolas, né? E a partir desse desenvolvimento de insumos agrícolas, esse solo ele não era mais esgotado, além do manejo do solo também de forma consciente, né? Para que esse solo não deixasse de se tornar improdutivo e, consequentemente, ele não precisasse mais migrar para outras regiões. E aí o povo, a partir de então, parou de ser nômade, passando a ser um povo sedentário. E, consequentemente, a partir daí, esse desenvolvimento agrícola acabou, por sua vez, sendo de forma mais gradativa, né? Uma produção em grande quantidade ou em larga escala, que supria as suas próprias necessidades, né? E também, no futuro, as necessidades de outros grupos sociais de outros continentes, né? Os caçadores, coletores, seres humanos passaram a trabalhar a terra para depositar sementes e depois seriam colhidas na forma de frutos individualmente ou de forma de coletiva, né? Ou seja, eles plantavam para consumir coletivamente ou até mesmo individualmente, né? Com a ajuda de animais. Até então, essa produção agrícola era uma produção extremamente rudimentar. Não existia maquinários agrícolas, né? E aí, consequentemente, essa produção era produção de autossubsistência. Ou seja, eles produziam para eles mesmos consumirem. Não tinha uma produção em grande quantidade, né, que era espalhada para outros povos do mundo. Né? Era basicamente para seu consumo, até o consumo do seu próprio clã, onde eles viviam ali. Mas bem, eles se tornaram sedentários, né, esses grupos. E aí, consequentemente, começaram a promover esse desenvolvimento, que é, na realidade, um processo já de desenvolvimento do sistema agrícola, né? E aí, quais foram os fatores determinantes, né, e os entraves de produção agrícola que ocorreram no processo histórico que fez com que essa agricultura ela passasse a se desenvolver cada vez mais, né? Desde sua origem, a atividade agrícola é influenciada por diversos fatores de ordem natural, política e econômica, né?
No início dessa atividade, a natureza era o principal fator para o seu desenvolvimento. As regiões mais propícias para a prática da agricultura eram aquelas com boas condições climáticas, relevo e até mesmo um suave inclinamento do relevo acabava promovendo esse desenvolvimento agrícola, e um relevo também plano, né? Situado em margens de rios e solos férteis, como ocorria nos rios Tigres e Eufrates e também no rio Nilo, né? Que as pessoas dependiam muito da fertilidade desse solo, né? Os povos nilóticos, e consequentemente desenvolvia essa produção agrícola nessas regiões de extrema fertilidade, né? Existente naquela região. Mesmo na atualidade, em vastas áreas pobres do mundo, essas ainda são fatores básicos para esse tipo de atividade. Contudo, o desenvolvimento tecnológico tem promovido uma verdadeira revolução agrícola, elevando a produtividade daqueles que, dispostos a capital, podem adquirir insumos cada vez mais eficazes para otimizar o desempenho de produtividades agrícolas. O que são os insumos agrícolas, né? Insumos agrícolas são agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes. Tudo isso está relacionado a essa produção, né? Que consequentemente acaba promovendo assim a melhoria, né, desse cultivo, né, e o melhor aproveitamento também. Então, os insumos agrícolas estão aí para auxiliar o sistema agrícola, mas em algumas sociedades, né, esses insumos agrícolas é visto com outros olhos, porque há um excesso, né, de utilização desses insumos agrícolas que acaba contaminando o alimento vegetal e, por sua vez, contaminando quem ingere esse produto, desenvolvendo doenças posteriores, como o próprio câncer, né, se for utilizado em larga escala, né, e de forma irresponsável. Esses insumos agrícolas acabam fazendo com que o indivíduo ele sofra consequências futuras, não é, com relação à ingestão desses alimentos. Máquinas como tratores, semeadeiras, colheitadeiras, debulhadoras, caminhões, fertilizantes industrializados, agrotóxicos, além de outras tecnologias como a engenharia genética, que criou a organização geneticamente modificada, OGMs, ou transgênicos, né? E aí está relacionado a um tipo de agricultura mais desenvolvida, né, que a gente vai falar mais adiante, né, que é o desenvolvimento agrícola intensiva, né, onde eu tenho uma tecnologia inserida nessa produção, e essa produção ela vai se tornar uma produção mais aproveitada, né? O lado desses insumos pode se destacar o avanço das transportadoras, fazendo com que a produção chegue cada vez mais rápido no mercado, bem como os incentivos fiscais e subsídios dados aos diversos governos, aos produtores agrícolas, como o fomento de práticas agrícolas em alguns países. O transporte, o processo de transporte também é considerado também insumo agrícola, né? Porque insumo agrícola é tudo aquilo que ajuda também o processo de aceleração da cadeia produtiva até a chegada ao consumidor. Então, esse processo, né, onde você tem o transporte, né, e também a introdução de impostos ao produto, né, também é considerado insumo agrícola, né, que acaba deixando esse produto cada vez mais onerado, né, e aí, consequentemente, o consumidor acaba pagando por esses insumos agrícolas que são introduzidos nessa produção. Porém, a atividade agrícola ainda apresenta alguns elementos que dificultam o seu desenvolvimento, principalmente nos países em desenvolvimento, tais como: primeiro, a ineficiência das políticas de incentivo de consumo interno de produtos agrícolas. Veja só, aqui no Brasil, só existe incentivo agrícola por parte do governo para os grandes produtores.
né? Os grandes latifundiários, os pequenos produtores, né? Os agricultores de menor condição financeira, eles têm que se virar com o que tem. Por que existe esse investimento maior nos grandes latifundiários brasileiros? É porque boa parte desses latifundiários tem uma produção voltada para o mercado externo. E essa produção voltada para o mercado externo atrai capital estrangeiro para dentro do país, porque à medida que ele exporta, ele está vendendo produto nacional e, consequentemente, ele está atraindo capital estrangeiro, fortalecendo a balança comercial brasileira. Em contrapartida, o governo federal acaba incentivando esse grande produtor, né, com desconto em máquinas agrícolas, né, no financiamento de máquinas agrícolas, desconto na compra de insumos agrícolas, né, desconto também na compra de grãos, né, ou até mesmo ele fornece grãos para os grandes latifundiários, enquanto aquele pequeno produtor ele não tem nada disso. Ele tem que se virar com o pouco dinheiro que tem, já que sua produção é meramente voltada para a subsistência, ele planta para ele consumir e até mesmo para vender em feiras livres, e aí, consequentemente, ele não tem esse incentivo agrícola por parte do governo federal, que isso dificulta, consequentemente, a vida do pequeno agricultor, não é? E aí se faz com que eles se virem, né, e a pobreza acabe sendo de forma descontrolada, principalmente nas cidades onde eu tenho uma estiagem prolongada muito grande, como, por exemplo, o sertão nordestino, né, que é aí onde as pessoas acabam tendo uma dificuldade maior com relação da ausência desse incentivo governamental. 2. Dificuldade de acesso para a terra devido à concentração fundiária, né? Ou seja, boa parte das terras produtivas, né, elas estão sendo improdutivas e estão concentradas na mão dos grandes latifundiários. São terras que têm um potencial muito grande de produção, que não estão produzindo, e aí, consequentemente, estão sem acesso, né, para que o pequeno agricultor passe a produzir algum produto naquela área, e aí, consequentemente, isso acaba agravando um grande problema, né, relacionado à não reforma agrária no Brasil. Se houvesse um investimento, né, em uma distribuição de terra igualitária, essas terras que atualmente estão sendo improdutivas por parte desses grandes latifundiários, né, consequentemente a gente teria aí uma melhoria nessa produção agrícola brasileira. Né? Para você ter ideia, tem gente que tem terras aí no Brasil afora que nem sabe que as terras são deles e não estão produzindo nada. E aí, quando se quer fazer uma reforma agrária, o cara abre logo o bocão. Não, na minha terra não. Aí no instante ele sabe que a terra é dele, né? Ele dá um parecer dizendo que a terra é dele, que nem vai ser feita uma reforma agrária, que é um dos grandes problemas hoje, que todo governo que passa diz que se vai fazer reforma agrária, inclusive o governo passado, né? Os governos passados, que na realidade foram do mesmo partido, né? Que se falou tanto em reforma agrária, e eu não sei por que se defende tanto esse povo desse partido, né? Esse pessoal do campo, né? Porque não se foi feita reforma agrária. Está aí o agricultor sem terra, na militância, né? Para defender o PT. Porque eu não estou aqui para defender partido nenhum, não. Eu estou aqui para falar da realidade que o Brasil se passa nos dias atuais. Né? A gente viveu praticamente 15 anos no governo do PT, fora o governo Fernando Henrique, né? Que se falou tanto em reforma agrária. Esse tempo todinho, vocês não acham que esse tempo todinho não daria para ter feito uma reforma agrária no Brasil para resolver com esse problema do trabalhador sem terra? E porque a gente vê aí meio mundo de gente querendo terra para cultivar, né?
aí se quer que resolva em um governo, né, que só faz um ano apenas que está à frente do Brasil, né, culpando toda a situação, né, da reforma agrária nesse governo atual. Então, não é bem assim não. Né? Deveria-se ter feito... Agora, por que não se faz uma reforma agrária? Porque falar em reforma agrária é promover um grande bolsão de votos. Porque se eu for candidato, por exemplo, a qualquer cargo federal, ou até mesmo estadual, eu chego no interior desse aí e digo, não, se eu ganhar a eleição, eu vou fazer a reforma agrária, vou resolver esse problema da fome nesse sertão que eu tenho por aí. E todo mundo vai ter uma terrinha para plantar. O que vai acontecer? Na próxima eleição, o pessoal, como é ignorante, não teve estudo, vai votar em mim. Né? E aí eu faço a reforma agrária? Não, porque eu sei que se eu deixar ali sem fazer, outro candidato do meu partido vai chegar nas próximas eleições e também vai fazer a mesma oferta à população que vai continuar votando em mim. Por conta da ignorância do povo. Né? Então a reforma agrária no Brasil, se não chegar uma pessoa honesta, realmente, e com responsabilidade no povo, ela não vai ser feita nem tão cedo. Só vai ser feita uma reforma agrária no Brasil no dia que se tiver pessoas honestas no governo. Né? Não estou defendendo o governo de Bolsonaro, não. Que até agora não se fez nada ainda em relação à reforma agrária. Né? Ele pode também pecar nessa questão aí. Né? Então, gente, não vamos defender esse povo que teve um poder dezenas de anos e não fez nada pelo agricultor. E, infelizmente, o agricultor, como é ignorante, recebe um dinheirinho por fora, né? Não, para fazer um protesto no centro do Recife ou qualquer que seja outra cidade. Aí vem uma caravana do interior, cheia de pessoas pobres, que receberam R$50 e vai defender um governo, né? Porque recebeu R$50. E aí vai continuar sendo assim para sempre. Que é assim o que acontece na realidade do país na atualidade. Né? Então, a reforma agrária é insuficiente, ineficaz, pois falta crédito de assistência técnica aos agricultores mais pobres. Né? Como eu já falei, não se faz a reforma agrária no Brasil. A quarta questão está ligada à dificuldade da comercialização de produtos agrícolas devido às pessoas que repassam produtos irregularmente. O mercado negro agrícola também é muito forte. No Brasil tem pessoas que produzem e acabam promovendo essa transição em termos de comercialização sem nota fiscal, e isso acaba fazendo com que os grandes latifundiários tenham dificuldade muito grande nessa produtividade. Né? Pessoas que trabalham honestamente e acabam tendo dificuldade muito grande porque quem trabalha sem nota fiscal não paga imposto. Então, consequentemente, consegue vender o produto mais barato e aí vira uma concorrência desleal com aquele agricultor em grande quantidade, aquele grande latifundiário que paga seus impostos tudo certinho, que tenta passar esse produto com um valor mais caro por conta dos impostos que ele acaba pagando, não é? E aí tem essa dificuldade com a concorrência daqueles que não pagam impostos e aí, consequentemente, acaba perdendo boa parte da sua produção porque ficam encalhados em galpões, né? E aí, consequentemente, essa produção acaba apodrecendo ou mofando. E aí tem essa dificuldade, né, na comercialização e por conta dessa concorrência com o mercado negro na produção agrícola. E o último item aí é a exploração por parte dos grandes proprietários da mão de obra, dos trabalhadores sem terra e baixos preços por vezes trabalhos análogos de escravidão. É outra questão aí que se tem no Brasil atualmente. Existe uma exploração muito grande por parte dos grandes agricultores em relação às pessoas do interior, que trabalham muitas vezes em regime de escravidão, ou seja, trabalham meramente para receber um prato de comida e sobrevivendo, né? Que na realidade não é digno disso aí.
E ainda era pior antigamente. Antigamente, quanto antes do governo Miguel Arraes. Que Miguel Arraes ele fez uma jogada muito boa, não é? Veja aqui que eu não defendo partido político, não sou aliado a partido político nenhum, não é? Miguel Arraes, uma coisa boa que ele fez no governo e foi que garantiu ele na política o resto da vida, foi instituir a carteira assinada, né, ao trabalhador rural, ou seja, o trabalhador rural ele passou a ter, a partir do governo Miguel Arraes, os mesmos direitos, né, de um trabalhador normal do setor de serviço, do setor de industrial, não é? Porque ele passou a ter uma carteira de trabalho assinada, dando todos os seus direitos. E até mais do que o direito do trabalhador normal. Porque durante os períodos de entre safra, né, eles acabam também recebendo um auxílio, né, emergencial, né, para aquele momento em que o solo ainda não está sendo produtivo. Então ele passa um certo período sem trabalhar. Durante cerca de 3 meses ele passa a receber esse auxílio emergencial, né, até que o solo volte a ser produzido e consequentemente, volte o sistema de produção agrícola. Que isso foi importantíssimo, né, dando uma melhor condição de vida ao agricultor, né, dando direito também à aposentadoria pelo Fundo Rural. Né? Então, tudo isso, né, foi instituído pelo governo Miguel Arraes, aqui em Pernambuco, né, que depois foi instituído para o Brasil inteiro. Né? E o agricultor ele passou a ser uma pessoa vista com outros olhos, né? E aí, consequentemente, ele passou a incentivar também a produção agrícola, né? Porque o cara sabe que ele trabalhando no meio agrícola, ele ia ter uma carteira assinada e, consequentemente, ia ter uma melhor condição de vida para ele e para dar para a família dele. E aí foi uma coisa boa que Miguel Arraes fez. É por isso que toda eleição Miguel Arraes ele se garantia, né, aqui em Pernambuco. Ele podia não ter muito voto aqui na capital. Né? Eu lembro muito bem que na época das apurações, que eu gostava muito de acompanhar a apuração de votação, né, a apuração da eleição, eu sempre gostei de acompanhar essa apuração. E eu lembro que na época que Miguel Arraes ele foi candidato, nas vezes que ele foi candidato a governador aqui em Pernambuco, que todas as vezes ele ganhou, né? Quando a votação era na capital, o número de votos de Miguel Arraes era lá embaixo. A turma dizia, esse ano Miguel Arraes não vai levar não. A turma dizia, espera a contagem de votos do interior, rapaz, que vocês vão ver qual é a realidade dos fatos. E quando vinha a contagem de votos, porque antigamente não era com urna eletrônica não, antigamente era no papelzinho, né? O pessoal botava papelzinho, não. E quando vinha a contagem de votos do interior, rapaz, era uma coisa absurda, né? Onde Miguel Arraes no interior levava cerca de 90% da votação do interior, né? E aí ele dava virada de mesa, toda vez era isso, toda vez era isso. Por quê? Justamente por conta desse fator, né, que foi excelente, né, em relação ao sistema agrícola brasileiro, em relação ao agricultor brasileiro, onde passou a ter direitos, né, de um trabalhador normal. Né, como hoje a grande maioria dos trabalhadores do Brasil também tem direitos, como a própria empregada doméstica, não é? Tem esse direito de ter uma carteira assinada, não é? E ele vai um dia se aposentar. Que esse é o grande fiel de ter uma carteira assinada, é você ter direito a uma aposentadoria digna, que infelizmente no Brasil ainda não é digna a aposentadoria das pessoas. A gente é obrigado a se aposentar. E aquelas pessoas que contribuíram com o mínimo do INSS vão se aposentar recebendo o mínimo também, que é um salário mínimo. E aí não é uma aposentadoria digna, mas que pelo menos tem esse direito uma pessoa que passa a se tornar uma pessoa que está no mercado formal. Né? Então essas medidas organizaram o trabalho no campo, ampliando de diversidades e baratearam a produção para o consumo interno, bem como acabariam com a violência no campo nos países pobres e em desenvolvimento, onde a disputa pela posse de terras, a não distribuição destas na forma de reforma agrária, geram embates
entre a população com o controle da terra. No Brasil, por exemplo, há muitas mortes por conta dessas disputas de poceiros. E aí a gente já falou sobre isso, né? E essa falta dessa reforma agrária, né, acaba, infelizmente, de uma forma ou de outra, ocasionando alguns conflitos, né? E aí muitas pessoas já morreram muito aqui no Nordeste por conta dessa não reforma agrária que não é feita aqui no Brasil. Vamos falar agora dos sistemas de produções agrícolas que nós temos dentro do cenário da agrícola mundial. Não é? A produção da atividade agrícola vai depender da maior ou menor utilização destes fatores. Por exemplo, quando a fazenda agrícola baseia na sua produção da área plantada, ou seja, na terra, e no trabalho braçal do agricultor, estamos diante de uma prática agrícola extensiva, ou seja, essa produção ou a prática extensiva, a agricultura extensiva, é uma agricultura rudimentar, que ela é praticada em grandes áreas de terras, como eu já falei para vocês. E agora a gente está se aprofundando. Essa agricultura extensiva, eu não vou ter tecnologias inseridas a essa produção, né? Aí eu vou ter pessoas trabalhando com a própria força humana, sem a utilização de maquinários e muitas vezes com a utilização de força animal. E aí, porém, se outra fazenda agrícola estiver maciçamente na compra de máquinas e equipamentos para utilizar, além de utilizar a mão de obra qualificada, podemos afirmar que se trata de uma agricultura intensiva, né? Dentro da agricultura intensiva eu tenho uma tecnologia inserida a ela, diferentemente da agricultura extensiva, que é uma agricultura rudimentar. Então eu tenho essa diferença entre esses dois tipos de produção agrícola. A gente vai falar agora especificamente da agricultura extensiva e depois vamos falar da agricultura intensiva, ok? A agricultura de subsistência é a prática agrícola de desenvolvimento em áreas sem acesso a capital e tecnologia. Então, se eu não tenho acesso ao capital e nem tecnologia, eu já vou inserir esse tipo de agricultura, a agricultura extensiva. Com uma boa parte de países africanos, em uma vasta área do sul e sudeste da Ásia, e muitos países da América Latina acabam utilizando esse processo de produção de agricultura extensiva. Nessa prática de produção é obtida em pequenas e médias propriedades a partir da utilização de técnicas rudimentares tradicional, com mão de obra prioritariamente familiar, que também dá-se o nome de agricultura familiar, né? Ou seja, as pessoas da própria família trabalham naquela produção, para fazer o seu sustento através do consumo desses produtos agrícolas e também para vender em feiras livres, e cuja produção está quase totalmente voltada à subsistência da família do agricultor, como eu falei para vocês. Quase tudo é para a subsistência da família do agricultor, ou seja, para o seu consumo e para ser vendido em feiras livres. Por vez, quando as chuvas chegam na hora certa e não há pragas, a colheita é boa e gera excedentes que são comercializados em feiras livres. Então, todo ano, onde eu tenho uma chuva em quantidade específica, porque também não podemos ter muita quantidade de chuva, ou seja, chuvas em grande quantidade, excedendo o normal da região, porque se você tem chuva em grande quantidade, você acaba com a produção, e aí, consequentemente, esse solo ele vai ficar muito encharcado, você não tem condições de produzir, e aí, consequentemente, você tem uma agricultura que você não vai gerar excedente. O que é o excedente de produção? O excedente de produção é aquilo que sobra do seu consumo e, consequentemente, você vai
fazer alguma movimentação a partir dessa produção, não é? Então, se eu planto tomate, vou especificar só tomate não. Se eu planto uma variedade de produtos agrícolas como tomate, feijão, arroz não, porque não é produzido no mesmo dia de solo, mas eu planto coentro, né? Planto alface, né? E aí, o que é que acontece? Nesse período eu tive uma questão climática muito boa que me auxiliou nessa produtividade. Então eu vou tirar ali o que vai me auxiliar no meu consumo diário da minha família, e o que sobrar, que é o excedente de produção, eu vou comercializar na feira livre para levantar também um dinheirinho para poder comprar eletrodoméstico para minha casa, para poder comprar produtos eletrônicos, né, e me auxiliar no dia a dia. Então, excedente de produção é justamente isso, é o que sobra após o seu consumo diário, não é? E isso acaba promovendo com que as pessoas sobrevivam, o pequeno agricultor acaba sobrevivendo dentro do cenário agrícola de um país subdesenvolvido e um país pobre, no caso. A agricultura itinerante é similar à de subsistência. No entanto, ela se caracteriza pelo alto impacto ambiental, pois utiliza queimada como principal técnica de limpeza da área de cultivo, o que provoca, ao longo do tempo, uma diminuição na fertilidade natural e no rendimento do solo. Ou seja, essa agricultura itinerante são pessoas, o grupo de pessoas que, para produzir algo, eles vão ver uma área de vegetação nativa, por exemplo, eles tocam fogo nessa vegetação nativa para abrir uma clareira e, a partir de então, eles fazerem o manejo do solo e passarem a produzir naquela região. Isso causa impactos ambientais, porque você vai ter a queimada, vai ter a emissão de partículas poluidoras no solo, né? Ou no solo não, no ar, como gás carbônico, porque você está queimando uma matéria orgânica, além de matar também alguns animais queimados que vão estar naquela área de reserva ambiental, né? E aí vai ter também o empobrecimento do solo, porque você vai estar queimando e automaticamente você vai estar queimando também nutrientes do solo. E aí o que vai acontecer? O cara vai ter que utilizar insumos agrícolas para fazer o controle da fertilidade desse solo, controlar esse pH e, a partir de então, produzir. E aí o que acontece? Quando esse solo para de produzir, eles vão para outra região, viram pessoas praticamente seminômades, né? Que desenvolvem essa agricultura também de forma rudimentar. Quando isso acontece, a família que está trabalhando na terra assume inconscientemente uma postura predatória em relação à natureza, porque ela causa todos esses impactos ambientais que eu falei para vocês aí, pois demata as áreas próximas, tornando o solo desprotegido, né? E aí tem um processo também da lixiviação do solo, porque vem a chuva e vai tirar os nutrientes, né? Vai tirar a camada de sedimento, e aí, se for em áreas de encosta, consequentemente, vai promover o deslizamento de barreira. Tudo isso aí é uma questão predatória, né, que eu falei para vocês. E aí, ocasionando por conta justamente dessa forma inadequada de manejo do solo, né, através da queimada. Falar agora de agricultura de plantation ou tropical. A palavra plantation é uma palavra americanizada, né? É, na realidade, uma monocultura voltada para a exportação. Ou seja, eu tenho um cultivo de laranja, e aí eu só produzo laranja, e essa minha produção vai ser voltada para o mercado externo. Né? Isso chama-se agricultura de plantation. Então, a agricultura de plantation é uma grande devoradora de matas nativas em várias regiões dos chamados países desenvolvidos, ou seja, chamados países em desenvolvimento, como, por exemplo, parte da América, África do Sul e Sudeste da Ásia, tem
uma forte relevância no que se diz respeito à agricultura de plantation, né? E, consequentemente, acaba causando esses impactos ambientais que utilizam matas nativas, né? Destrói vegetações nativas para promover esse desenvolvimento. Por exemplo, aqui na região centro-oeste e norte do Brasil, a gente tem aqui um crescimento das fronteiras agrícolas para a floresta amazônica, que consequentemente para a produção de grãos, que consequentemente estão devastando áreas de cerrado e área de pantanal e também da floresta amazônica, para promover esse desenvolvimento agrícola. Né? Então, essa expansão das fronteiras agrícolas acaba de alguma forma causando impactos ambientais, né? Onde eu vou ter uma situação um tanto quanto difícil em relação ao processo, né, de proteção ambiental das florestas. E aí você tem esse avanço das fronteiras agrícolas, não só no Brasil, mas nesses continentes que eu falei para vocês aí. Está assentada sobre um latifúndio a monocultura para exploração e mão de obra não qualificada e sua produção de gêneros tropicais tem por objetivo principal a exportação. Então, resumindo, a agricultura plantation é uma monocultura voltada para exportação e não para o mercado interno, ok? A plantation foi amplamente utilizada pelas nações europeias durante o período em que está dominado na América Latina, Ásia e África. Nesse período de aprofundamento de ampliação do capitalismo mercantil, utilizava-se em grande quantidade a mão de obra escrava, né? Naquela época, quem trabalhava basicamente para os grandes produtores, né, eram os escravos, né? Trabalhavam de forma exagerada, de sol a sol, onde só quem lucrava isso aí eram os grandes agricultores. Enquanto esse trabalhador não tinha direito algum, a não ser somente a alimentação. E olhe lá. Né? Porém, atualmente, esse sistema utiliza-se mão de obra assalariada, né? E o trabalho semi-escravo, como eu já falei para vocês, só não falei de semi-escravo. O semi-escravo, por exemplo, existem aqui no Nordeste produtores de farinha, que muitas vezes pegam crianças, né, para trabalhar nas casas de farinhas, sem pagar um centavo a não ser alimentação. E quando pagam algum dinheiro, pagam uma mixaria para o menino comprar de bombom e não ajuda em casa, porque o dinheiro não dá para ajudar em casa. E aí é um trabalho semi-escravo, né, que em pleno século XXI ainda é utilizado, né, nos países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Ou até mesmo o trabalho escravo por dívidas forma uma relação em que o trabalhador não recebe salários, visto que este nunca é suficiente para quitar os seus débitos. Por exemplo, o cara ele manda uma oferta, olha, venha trabalhar para mim, que eu lhe dou uma moto para você ir, vir para cá para o trabalho, não sei o que, coisa e tal, lhe dou roupa, lhe dou alimento. Aí o dono da terra vai e dá para o cara de imediato. Aí o cara fica iludido, se eu vou trabalhar, o cara é gente boa. E aí quando chega no final do mês, o cara vai receber isso, não vou lhe pagar porque isso aí está referente àquela moto que eu lhe dei para você ir e voltar a trabalhar diariamente. E aí o cara todo mês vai acumulando e nada de pagar, até chega um momento que ele termina de pagar a moto. E aí o agricultor arruma outra desculpa, não, mas eu estou lhe dando um almoço, isso aqui é para pagar o seu almoço, não é? Você não vai ter direito porque eu gastei muito com você. E aí fica nessa enrolação e o cara vai ficando porque ele vai sobrevivendo, não é? E outra coisa, existe também ameaças de morte por conta de alguns grandes latifundiários brasileiros, não é? Porque diz que se ele sair agora, ele vai morrer, porque ele diz que ainda está devendo. O cabo ainda está devendo, não. Se você sair da minha produção, você está me devendo e eu vou lhe matar. E o cara fica com medo ali e acaba se tornando um escravo daquele grande latifundiário. Isso acontece muito no Brasil de forma clandestina. Não é? Ninguém é doido de denunciar, porque se denunciar acaba sendo morto realmente. Não é? E aí fica nessa situação. Infelizmente,
é o que acontece hoje no sistema agrícola mundial. Os barracões são de propriedades do empregador e vendem aos trabalhadores comidas e utensílios. Então, é o que eu falei para vocês, os trabalhadores eles vão lá nesses barracões, pegam comidas e utensílios e não pagam na hora, mas ficam incumbidos de pagar através do trabalho. E aí, consequentemente, ficam presos àquilo ali, tanto para a sua subsistência quanto para o seu trabalho. Porém, os preços cobrados são muito elevados, o que gera uma dívida do empregado com o empregador. Em suma, o trabalhador quase não recebe pagamento, pois o valor de suas compras vem descontado em seu salário. Que eu falei para vocês. Vale ressaltar que os trabalhadores são obrigados a comprar nos barracões, seja por não terem outro lugar para fazer compra. A maioria das fazendas e usinas são afastadas das cidades. Por força do contrato e por medo de perder o emprego, eles vão e são obrigados a comprar nesses barracões para ficarem presos àquele grande latifundiário, E aí, consequentemente, eles compram roupas de péssima qualidade e até mesmo roupas que foram do próprio dono da fazenda, que não coube mais nele, os roupas velhas, ele bota para vender ele como um brechó. E são vendidas roupas velhas com preço de roupas novas, E aí, consequentemente, o cara fica preso aquilo ali pelo resto da vida. E, infelizmente, eles se tornam escravos, E ficam com medo de denunciar para que não venha represália contra ele depois. Além disso tudo, o plantation gera graves impactos ambientais, como a derrubada de vastas áreas de vegetação, que eu falei para vocês, provocando a extinção de várias espécies vegetais e animais. Porque quando você derruba uma árvore, você não mata só a árvore, Você está matando todo um ecossistema que depende daquela árvore ali, tanto os animais quanto os vegetais. Existiam animais ali naquela área que se alimentavam daquela vegetação. E se ele chegar ali e não tiver essa vegetação, ele vai morrer de fome, vai desaparecer. Então a agricultura de plantation acaba ocasionando esse forte impacto ambiental, Do ponto de vista social, essa prática promoveu o subdesenvolvimento e a pobreza nas áreas onde foi instalada. A subnutrição e a fome são mais comuns nas áreas de agricultura de plantation. Dentro da agricultura de plantation, quem cresce é apenas o grande latifundiário. Os trabalhadores ficam sempre na situação difícil, porque os grandes latifundiários é que ganha parte desse dinheiro, porque ele está exportando esse produto para outros países, consequentemente, além de ganhar dinheiro do mercado externo, ainda ganha incentivo do governo. A agricultura de plantation deixou de ser uma herança dos países africanos, asiáticos e americanos em alguns problemas que são, em parte, responsáveis pelo baixo nível de desenvolvimento humano e tecnológico, tais quais destruição e organização social, perda de áreas de agricultura e subsistência e concentração de áreas de dependência externa se instalando nas políticas sociais. Então, foi justamente isso que eu falei para vocês aí, nessa leitura que eu fiz para vocês aí. O trabalho análogo da escravidão ainda é um problema, pois apesar de não ser a regra, ilustra como essas regiões ainda precisam de organização social. O trabalhador é obrigado a pagar por sua estadia e pelas passagens que levou até a fazenda e comprar tudo o que precisa nos barracões de fazendeiros. É justamente o que a gente discutiu anteriormente sobre essa escravidão, que esses agricultores eles acabam passando no seu dia a dia. Esses agricultores, trabalhadores na realidade do campo, acabam passando no seu dia a dia essa dificuldade que se tem para botar o pão de cada dia na mesa. Infelizmente, é assim que funciona no Brasil e no mundo por aí afora. Então, gente, eu vou dar uma parada aqui para tomar uma aguinha, e um cafezinho. Daqui a pouco a gente volta com a nossa segunda aula do dia, ok? Um abraço para vocês e já retornaremos.